o Brasil enfrenta uma séria crise epidêmica por causa do mosquito Aedes aegypti, transmissor da febre amarela, da dengue, chikungunya e zika. Nesta edição do Memória, você irá conferir algumas matérias sobre doenças virais. Existem vários exemplos de epidemias virais que também causaram estragos à humanidade. A varíola, por exemplo, segundo a Organização Mundial da Saúde, deixou 300 milhões de mortos. Em 1918, a gripe espanhola matou quase 20 milhões de pessoas. De acordo com uma estimativa da Organização Pan-Americana da Saúde, entre 3 e 4 milhões de pessoas devem contrair o vírus da Zika em 2016, sendo 1,5 milhão somente no Brasil. A matéria que você vai assistir, exibida pelo programa Eureka, nos mostra como surgiu e se propagou o vírus da Zika e a relação deste vírus com a microcefalia. O vírus só chegou ao Brasil no ano passado, depois de viajar pelo mundo através do mosquito Aedes aegypti. Em 1947, foi documentado pela primeira vez a presença do vírus em um macaco usado para pesquisa sobre a febre amarela em Uganda, na África. O animal contraiu a doença na floresta de Zika, por isso o nome. Em 1948, o vírus foi identificado em mosquitos Aedes africanos, capturados na mesma floresta. Em 1951, surgem as primeiras evidências de infecções em seres humanos, em países do continente africano e asiático. Em 2007, uma ilha na região do Pacífico foi tomada pelo vírus. Cerca de 70% da população foi infectada, mas ninguém morreu. Em 2015, a OMS emitiu um alerta de que Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguai, Suriname e Venezuela confirmaram a circulação do vírus. Até 20 de janeiro de 2016, o Ministério da Saúde divulgou que 3.893 casos de microcefalia relacionados ao Zika estão sendo investigados no Brasil. Pelo menos 20 estados já registraram a suspeita. O Zika vírus ele causa uma infecção muito parecida com a dengue. É uma infecção que dá sintomas muito diversos, mas que é uma doença benigna, ou seja, de evolução favorável, rápida, com um decurso de sua evolução até a cura até menor, mais rápido do que a própria dengue. Os sintomas provocados pelo Zika são bem mais leves do que os sintomas da dengue e da chikungunya. São eles febre, vermelhidão e possível aparecimento de conjuntivite. Geralmente, eles duram de 3 a 7 dias, mas 80% dos casos são assintomáticos. Ainda não há vacina contra o Zika. A microcefalia é uma doença na qual ocorre a má formação cerebral do bebê. As crianças nascem com uma circunferência da cabeça menor que 32 centímetros. Com isso, o desenvolvimento motor e cognitivo ficam comprometidos. A relação da microcefalia com o vírus da Zika está no fato dele já ter sido encontrado no tecido nervoso de um recém-nascido, comprovando a sua capacidade de atravessar a placenta. Após muitas pesquisas, felizmente, a vacina contra o vírus da dengue foi descoberta em 2015 por um laboratório francês. A matéria a seguir, exibida em 2013 pelo programa Eureka, nos mostra em que fase estavam as pesquisas pelas vacinas e os variados modos de prevenção da doença. Confira. O vetor da dengue chegou ao Brasil junto aos navios negreiros vindos da África. Aqui, os ovos do mosquito Aedes aegypti encontraram condições propícias para se desenvolverem, como as altas temperaturas e os períodos chuvosos. Conhecida pelos brasileiros desde os tempos da colônia, o primeiro caso da doença foi registrado em Recife, capital de Pernambuco, em 1685. Conhecida popularmente como febre quebra-ossos, a dengue é uma doença infecciosa que pode provocar febre alta, dores pelo corpo e até hemorragia. Se não tratada corretamente, pode ser fatal. Na verdade, a maioria das pessoas que adquirem o vírus, em torno de 80%, elas não apresentam sintomas. Das que apresentam, algumas têm os sintomas que a gente chama de inaparentes, que às vezes passa como uma gripe, e temos a forma clássica, que é aquela forma que todo mundo sabe, que cursa com febre, com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores no corpo. E essa forma pode, em algum período da doença, evoluir para a forma mais grave, que a gente chama de dengue hemorrágica. Nesse caso, a pessoa vai ter a perda da parte branca do sangue, que pode levar a um quadro de choque e pode até morrer. Por isso é muito importante
o diagnóstico precoce para iniciar a hidratação. O ciclo de transmissão da dengue começa com a picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti em uma pessoa, já infectada com o vírus transmissor da doença. Este vírus se multiplica no intestino do mosquito, afetando outros tecidos e atingindo as glândulas salivares do vetor. Depois do contato do mosquito com o vírus, o período de incubação dura de 8 a 12 dias e ele pode transmitir a doença. Nos seres humanos, o vírus permanece incubado entre 3 a 15 dias. Só depois deste período é que os sintomas da dengue aparecem. O vírus da dengue tem 4 variações. A pessoa infectada pode desenvolver a dengue tipo 1, 2, 3 ou 4. Todos eles podem apresentar os mesmos sintomas, mas com intensidades diferentes. Esse vírus, o tipo 4, ele talvez seja o menos grave, mas qualquer um dos 4, pode levar à forma hemorrágica da doença. Vários testes estão sendo realizados em países da Ásia e da América Latina. O desafio dos cientistas é desenvolver uma vacina eficaz que controle as 4 variações da doença. Se eu vacino uma pessoa contra a dengue 3, por exemplo, e essa pessoa é infectada pelo vírus da dengue do tipo 2, como ela já vai ter anticorpos e células de defesa contra o tipo 3, a presença do 2, em vez de a vacina ajudar, pode aumentar a chance daquela pessoa ter dengue hemorrágica. Então, um dos grandes problemas, eu acho que é o maior desafio para o desenvolvimento de uma vacina contra a dengue, é que ela tem que gerar respostas iguais e boas, eficientes contra os 4 sorotipos ao mesmo tempo. Não pode ter uma resposta maior contra o tipo 1 e o tipo 2 e menor contra o tipo 3 e o tipo 4. Tem que ser uma resposta equilibrada e com o mesmo nível de proteção. Se a gente fizer uma vacina só para um tipo de vírus, isso pode simular como se fosse uma primeira infecção. E aí, caso esse indivíduo venha a ter uma infecção com outro sorotipo, que não da vacina que a gente construiu, ele pode ter um agravamento da doença. A Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o INCTV, desenvolve a vacina com vírus recombinantes e utilizam o Vaccínia para combater a dengue e proteger as pessoas de modo mais eficiente. Quando ele é usado como vacina, ele entra no corpo da pessoa que foi vacinada, e lá ele se multiplica e ele produz as proteínas dele, mas ele também produz aquela proteína do vírus da dengue, que é codificada pelo genzinho do vírus da dengue que a gente botou lá dentro. E a ideia é que assim o nosso corpo, o corpo da pessoa vacinada, vai gerar resposta imunológica contra o vírus que é o vetor, mas também contra essa proteína do vírus da dengue, mas sem ter contato com o vírus da dengue. A varíola é conhecida desde a antiguidade como uma das doenças que mais matou o homem. Por meio do vírus Vaccínia, que é relativamente estável, os cientistas começaram a utilizá-lo como vetor vacinal. Nele, são introduzidos genes capazes de dar respostas imunes ao organismo. Com alta capacidade de se multiplicar dentro das células sem causar doença, o Vaccínia é utilizado na produção de várias vacinas. Os primeiros testes utilizando este mesmo vetor na vacina contra a dengue já foram realizados em camundongos e as respostas são positivas. Atualmente o que a gente tem é de novo uma nova versão, um novo desenho, já testado em camundongo, ou seja, nesse novo teste a gente gerou altos níveis de resposta imunológica nos camundongos, E o que vai ser feito agora está sendo feito inclusive fora do Brasil, em colaboração, que nós temos em vários núcleos no mundo inteiro. E aí esse vírus voltando para o Brasil, depois que esses testes forem feitos, nós vamos fazer o que a gente chama de desafio, que é pegar o camundongo e aí infectar ele mimetizando uma infecção com dengue, para ver se ele vai ficar protegido ou não. O camundongo não é um modelo muito bom, porque ele é muito diferente do ser humano, mas é o que a gente tem que trabalhar primeiro. Se os testes forem bons, a gente abre perspectiva para trabalhar, por exemplo, em macacos. Se os testes forem bons em macacos, aí você pensa num teste em ser humano. Partículas de carbono e de ouro em escala minúscula também são uma promessa no combate à dengue. Há 2 anos, a equipe deste virologista e pesquisador da UFMG associa antígenos com o vírus da dengue às fibras desses compostos, chamados de nanotubos de carbono e de ouro. Eles transportam vírus recombinantes da dengue com eficiência, um casamento que promete gerar defesas mais estáveis e prolongadas no organismo. Quando você usa uma partícula, por exemplo, uma nanopartícula, a ideia é você grudar a proteína que seria inoculada, isolada,
e grudar ela nessa nanopartícula. A nanopartícula passa a ser um carreador, passa a ser uma transportadora dessa proteína, evitando que ela seja degradada tão rapidamente. E se ela não é degradada tão rapidamente, ela pode ficar no organismo mais tempo. Quanto mais tempo ela ficar no organismo, mais ela estimula o sistema imunológico. Outra pesquisa do INCTV também tem alcançado bons resultados no desenvolvimento da vacina contra a dengue. Há 10 anos, uma equipe da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, desenvolve estudos em busca da vacina contra a doença a partir de DNA. A vacina de DNA, ela constitui na utilização de um plasmídio, que é um DNA que é circular, que tem uma origem, uma parte dele tem uma origem de bactéria, e a gente insere genes do vírus da dengue nesse DNA. Então nós injetamos esse DNA, que é o que a gente chama de DNA nu, a gente está fazendo os testes em camundongos. Então a gente injeta esse material que é purificado. Primeiro a gente tem todo as técnicas de biologia molecular, técnica de DNA recombinante, a gente vê se está tudo certo e depois a gente injeta no animal. E aí a gente vai ver a resposta imune que essa vacina produz e também se ela é capaz de levar a proteção desses animais quando a gente inocula o vírus da dengue. Há um tempinho atrás a vacina, eles ficaram mais desanimados, achavam que as vacinas de DNA não iam funcionar tão bem em humanos, mas agora tem sido retomado de novo essa ideia de usar a vacina de DNA porque ela é capaz de ativar uma resposta imune de amplo espectro. Enquanto se espera a conclusão da vacina, a prevenção contra a dengue é feita através do combate ao mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. Por mais que a gente ouça, o fazer é o mais importante. A questão, né, de não deixar água acumulada, as plantas, aquilo que todo mundo sabe, mas não faz. Então, levar isso muito a sério, né, porque dengue, muita gente acha que está com dengue não é coisa grave, mas ela pode ser grave. E principalmente ela pode ser mais grave, né, em crianças, em pessoas idosas, nas gestantes, em pessoas que têm outras doenças. Então ter muito cuidado, cada um fazer o seu papel. Se cada um cumprir com o seu papel, né, a gente consegue reduzir o número de casos e consegue reduzir o número de mortes por causa de uma doença que poderia ser evitável. O Memória PUC TV fica por aqui. Se você quiser rever alguma matéria ou reportagem, envie um e-mail para memoriapuctv@pucminas.br ou entre em contato por meio das nossas redes sociais. E se cuide, hein? Tchau!